Segunda-feira, então, mercado, nós vemos aqui que o mercado abre aqui para cima. O que eu falei para vocês? Quando o último quadro de frequência, o topo dele for rompido, se ele vier numa tendência de queda, provavelmente vai ser um pullback ou uma reversão. Aqui atrás, lembra que aqui nós vimos aqui que ele rompeu o último quadro de frequência do dia anterior, e acabou se fazendo, era um pullback apenas. Depois ele seguiu caindo até o preço de 120,550, tá? E na sexta-feira, aqui nós vemos também que da mesma forma ele fez no final do dia, deixou ali, mas aqui poderia ter aberto o dia ou continuando esse rompimento para baixo, tá? Ou ele fazendo um possível pullback, tá? Ou uma possível reversão. E aqui podemos dizer que foi uma reversão, tá? Ele rompeu o topo para cima, nós vimos aqui em queda, então nós esperávamos aqui a continuação. Só que quando ele deu o canal de frequência, tá? Aqui já abriu para cima e já fez ali já jogou para a próxima linha, tá? 121,561. O que acontece? Rompendo para cima, tá? Então ele está ou fazendo um pullback ou fazendo uma reversão de queda para alta, eu vou pegar o topo dele, tá? Então aqui eu já posso aplicar a minha fórmula, que é um TFE igual a QF, ou seja, um topo, um fundo, uma expansão e formando igual ao meu quadro de frequência. Então vamos fazer essa marcação aqui. Então eu peguei daqui, peguei o fundo, esse aqui, expandi uma vez ele para baixo, tá? E ele vai me dar exatamente essa frequência aqui, da qual começou a semana, que é o que eu vou trabalhar com essa frequência, tá? Então aqui vai ficar bem massivo para vocês essa aula aqui. Eu tenho certeza que não vai ficar dúvida, tá? De como você vai achar aí seus quadros de frequência nas regiões do semanal, tá? Então aqui nós temos o nosso quadro de frequência está pronto, tá? Depois desse primeiro quadro de frequência, o mercado ainda rompeu ele para cima, ou seja, deu uma continuidade, tá? Seguiu a continuidade do movimento, tá? Ele aqui embaixo, aqui no fundo do quadro de frequência, nos mostra uma possível reversão ou pullback, tá? Mas aqui nós tivemos uma continuidade, tá? Ele rompeu a parte superior, vindo já de um movimento de alta, tá? E jogou para a linha de cima, 122,570, segunda região importante, tá? Desse dia. O que acontece? Vou pegar eu preciso achar uma frequência para trabalhar aqui em cima, pois a frequência de baixo já bateu. Ela saiu dali para jogar para cima, tá? Então eu vou pegar o meu quadro, vou achar um topo, tá? Que é esse candle de força aqui que rompeu, e um fundo, que é essa região aqui de baixo aqui, ó, esse candlezinho aqui, vermelhinho aqui embaixo. E eu vou pegar ele exatamente aqui. E achei o meu quadro de frequência, mais um quadro de frequência para mim trabalhar, tá? O que acontece? Quadro de frequência encontrado, tá? Vou destacar ele bem, tá? Vou achar a metade dele ali, vou marcar a metade do meu quadro de frequência, tá? Porque depois vai nos servir e muito, tá? Essa região aqui, quando nós formos fazer nossas entradas, e pronto, tá aí o meu quadro de frequência. Lembrando, rompendo para cima, tá? Ele se torna uma continuidade do movimento, tá? Ou se ele romper para baixo, é pullback ou é reversão, tá? E aqui nós vemos que encerrou o dia aqui. Essa aqui foi a parte da tarde. Lembrando para vocês que a parte da tarde já o movimento é diferente, tá? Já não é tão direcional, já não é tão ali
é tão interessante entrar na parte da tarde, tá? Porque pode mudar, pode não andar, não buscar o seu alvo, entendeu? Você pode entrar ali e acabar se enganando porque há muita movimentação de sobe e desce, muita sombra, tá? Muita sombra para cima, muita sombra para baixo. Então esses movimentos aí você pode acabar, se você não tem o olho bem treinado, você pode acabar se perdendo aí na real direção do mercado, entendeu? Então aqui, nesse quadro mesmo aqui, eu só penso em compra, tá? Eu só vou pensar em venda no momento que ele romper a parte de baixo desse quadro aqui para vir fazer pullback ou vir fazer uma reversão, tá? E depois só que quando ele rompe aqui no dia, você pode ver aqui na parte da tarde foi rompida várias vezes, chegou a romper 3 vezes para cima para seguir continuidade e você vê que não subiu, tá? Não subiu, porque de tarde o mercado não vai ter tanta força assim. Vai ser lá esporádico, específico, um dia lá que aconteceu uma boa entrada na parte da tarde, tá? Ou na tardezinha, no final da tarde lá. Mas não é o comum, tá? Então no outro dia abriu aqui, tá? E ele jogou para baixo de novo, tá? Jogou para baixo e veio aqui embaixo aqui, rompendo com essas sombras e fazendo aí um canal de frequência. Aí como é que nós vamos achar? Ele vem vindo em queda, nós vamos pegar o fundo, tá? Vou pegar então o F, T, E igual ao quadro de frequência, ou seja, um fundo, um topo, vou pegar esse candle de força aqui, e uma expansão para cima, tá? Porque aí eu vou saber se ele vai fazer o pullback, continuar para cima, ou ele vai continuar para baixo, a direção do seu movimento. Então peguei um fundo, peguei o topo, e exatamente esse aqui, vou marcar o meu quadro de frequência aqui, e ele ficou exatamente assim, o meu quadro de frequência, tá? Olha bem para esse dia aqui foi um pouquinho difícil, quem sabe aí para você ver que não foi tão movimentado, tão direcional como de outras vezes aí, em outras oportunidades o mercado esteve bem mais direcional. Aqui foi um dia de volatilidade, alguns gostam de volatilidade, outros não muito, tá? Mas depois que você treinar bem o teu olho, isso aqui não vai ser problema para você, tá? Às vezes tem até excelentes oportunidades que nós pegamos em um mercado com tanta volatilidade assim como teve esse aqui. Então o que aconteceu nesse ponto aqui? Foi a abertura de mercado aqui, rompeu, bueno, reverteu. Reverteu ou vai fazer pullback. Eu não penso em compra, tu entendeu? Então aqui ó, ele travou aqui em cima, parou aqui. Então aqui é um suporte, tá? Aqui aqui é uma resistência, tá? Então aqui é uma resistência, ele já tentou romper, não conseguiu. No momento que ele abre rompendo o quadro de frequência do último quadro de frequência do dia anterior, ele vai fazer uma possível reversão, possível pullback ou uma reversão definitiva, tá? Só que como ele tocou na linha aqui embaixo, eu acho outro quadro de frequência, entendeu? Quando o mercado vem rompendo e bate na linha, na região, eu acho um quadro de frequência. Quando ele rompe, pega a região, eu acho um quadro de frequência. Rompeu outra região, acho um quadro de frequência. Buscou outra região, acho um quadro de frequência. Reverteu um quadro de frequência de dia anterior, acho uma nova frequência na abertura do mercado. E assim por diante, tá? Não posso me perder em achar os meus quadros de frequência, tá? O que acontece então? Aqui o mercado abriu caindo, bateu na linha, já acho a frequência aqui, foi essa que nós achamos, tá? Aí ele trabalhou durante uma boa parte da manhã nessas regiões aqui, tá? Depois à tarde ele rompeu ele para baixo, andou bastante, mas não atingiu lá embaixo, tá? Não atingiu a região dos 120, 550 e acabou retornando, entrando de novo para o quadro de frequência, fechando o dia dentro dele, tá? Que aqui ele fechou o dia de novo, ó, dentro do quadro de frequência, tá? Aí o que eu vou fazer? Vou pegar e vou no próximo dia, no caso aqui, no dia que eu estou fazendo esse vídeo para vocês, tá? O mercado abriu para baixo, então aqui nós estamos pensando em queda. Você pode ver que ó, ele abriu subindo, tá? Mas não é compra, entendeu? Por quê? Por que eu sei isso? Por que ele não é uma tendência de alta? Porque o meu quadro de frequência do dia anterior foi rompido hoje para baixo, entendeu?
Então ele fez um pullbackzinho ali, chegou perto do quadro, o preço chegou perto da linha, não chegou a bater naquela linha e acabou caindo, tá? Nesse período aqui, fica de fora, tá? Olha aqui, presta atenção, fica de fora. Por quê? Porque ele não atingiu essa região de preço. Não atingiu, não rompeu, não tocou nela, não fez nada. Então eu espero, tá? E justamente hoje o dia pela manhã, esse dia que operado foi extremamente lateralizado, tá? Lateralizado com bastante sombra, tá? Candles pequenos, tá? Movimentos bruscos ali que não deram oportunidades de se operar, então eu fico de fora. O que eu vou esperar? Vou esperar o toque na próxima linha, e foi o que aconteceu aqui na parte da tarde. O que acontece? Como ele está caindo, tá numa tendência de baixa, atingiu a linha aqui, eu vou pegar um primeiro fundo, tá? O último fundo ali que ele deixou. E vou pegar um topo, tá? Que vai ser esse doji aqui, ó, tá? Bem aqui, que depois ele fez um pullbackzinho aqui e depois continuou. O que eu vou fazer? Quadro de frequência, tá? Quadro de frequência. Tá aqui, pronto. O que acontece aqui agora? Nós vamos fazer a marcação do nosso quadro de frequência, tá? Destacar bem ele para que eu possa identificar. Pronto, tá destacado. Vou achar a metade dele. Nunca esqueça de marcar a metade do quadro de frequência, pois ela é importante também, tá? Aí tá pronto, tá marcado, feito, tá? O nosso quadro de frequência. Foi o último quadro de frequência? Não. Por quê? Porque desse preço aqui de baixo ele veio aqui em cima. Então aqui eu já posso fazer um quadro de frequência para o estudo de amanhã. E como é que ele vai ficar? Simples. Ele rompeu, tá? Lembrando para vocês aqui, ele vinha em queda, deixou sombra para baixo, mas fechou para dentro e voltou tudo de novo. Rompeu para cima, deixou uma sombra significativa para cima. O que eu faço? Vou marcar daqui, tá? Topo, esse fundo aqui, bem aqui, ó, exatamente aqui, quando terminou esse movimento de pullback, faço a expansão dele, faço a expansão aqui, tá? Vou marcar, fazer uma boa marcação nele aqui para mim não me perder visualmente. Vou dar uma espichadinha nele para cá, porque ele vai me servir amanhã. Vou marcar a metade da região dele, tá? Vou deixar, não posso esquecer de marcar, fazer uma boa marcação aqui na metade da região dele. E aí tá pronto, tá? Deixa eu só sinalizar ele bem melhor aqui para nós. Prontinho, tá? Esse quadro aqui vai ser o que eu vou dar continuidade dele, tá? O que pode acontecer aqui amanhã? O mercado vai abrir, de qualquer jeito ele vai abrir, tá? O que eu vou esperar? Vou esperar ou uma continuidade, ele rompendo para cima, tá? Uma continuidade, que aqui já não seria mais pullback, tá? Pullback foi aqui, aqui já seria uma reversão do mercado, tá? Uma reversão. Ou lá embaixo uma continuidade de queda, tá? Então, é isso aí. Qual o outro detalhe que eu posso passar para vocês? Se vocês não entenderam muito bem ou ficaram com dúvidas, assista de novo essa aula, tá? Para saber como, aonde e o que você vai fazer quando para achar o seu quadro de frequência, tá?